Senhor Deus, como é bom falar contigo. O Senhor é bondoso, misericordioso e gracioso. Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e nos abençoe com aquilo de que necessitamos e que a tua presença faça maravilhas em nosso meio nessa hora em que a ti clamamos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e tem sido um grande privilégio para mim poder meditar nos Salmos. E hoje analisaremos o Salmo 19. Antes de qualquer coisa, eu já peço que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal e já vá deixando os seus pedidos de oração para que possamos orar por você hoje e ao longo da semana. Amém? Faça assim. Estamos diante de mais um Salmo de Davi, que conhecia bem os dois grandes livros de Deus. Isso mesmo, existem dois grandes livros de Deus: o livro da natureza e a Bíblia. Quando eu falo do livro da natureza, é exatamente esse livro que não precisa de capa nem de folhas como os demais livros. E esse salmo, ele se divide em três partes. Na primeira, que vai do versículo 1 ao 6, a criação mostra a glória de Deus. A segunda parte vai dos versos 7 ao 11, e a palavra mostra a graça de Deus. E na última parte, que vai dos versos 12 ao 14, Davi ora para receber a graça de Deus. Dessa forma, louvor e oração se combinam. E aquele que aqui canta a obra de Deus no mundo exterior, roga por uma obra da graça no seu mundo interior. Glória a Deus, aleluia. Este belíssimo salmo começa assim: os céus manifestam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A palavra céus está no plural por causa da sua variedade, abrangendo os céus aquosos, com nuvens de incontáveis formas, os céus aéreos, com as calmarias e as tempestades, os céus solares, com todas as glórias do dia, e os céus estrelados, com todas as maravilhas da noite. Como deve ser o céu dos céus? Ele ainda não entrou no coração do homem, mas lá todas as coisas falam primariamente da glória de Deus. Qualquer parte da criação tem mais instrução que a mente humana jamais conseguirá esgotar, mas o âmbito celestial é peculiarmente rico em conhecimento espiritual. Os céus declaram ou manifestam, ou estão manifestando, pois os particípios hebraicos usados denotam a continuação do testemunho. Em todo momento, a essência, o poder, a sabedoria e a bondade de Deus estão sendo amplamente soados pelos arautos divinos que de cima brilham sobre nós. Quem imagina a infinidade deve prescrutar o espaço infinito. Quem deseja ver a sabedoria divina deve considerar o equilíbrio dos astros. Quem quer conhecer a fidelidade divina deve observar a regularidade dos movimentos planetários. Quem visa obter alguma concepção do poder, da grandeza e majestade divina tem de calcular as forças de atração, a magnitude das estrelas fixas e o brilho de todo o sistema celestial. Não é somente glória que os céus manifestam, mas a glória de Deus, porque nos oferecem argumentos incontestáveis sobre a existência de um Criador consciente, inteligente, planejador, controlador e dirigente, que toda pessoa imparcial não deixará de ser convencida por eles. O testemunho dado pelos céus não é mera sugestão, mas uma declaração clara e certa. Trata-se da declaração do tipo mais constante e permanente. A despeito de tudo isso, que proveito há na declaração mais sublime para o surdo ou na exibição mais clara para alguém espiritualmente cego? O Deus Espírito Santo tem de nos iluminar, ou todos os sóis da Via Láctea não valem de nada. O firmamento, a expansão, está cheio das obras das mãos hábeis e criadoras do Senhor, que hasteia a bandeira estrelada para mostrar que o Rei está no trono, reinando absoluto sobre todas as coisas.
Aquele que olha para o firmamento e depois se qualifica como ateu, denuncia-se no mesmo instante como tolo ou mentiroso. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. É como se um dia continuasse a história onde o outro a deixou, e cada noite passasse o conto maravilhoso para a próxima noite. O original hebraico tem aqui o pensamento de derramar ou transbordar com linguagem, como se os dias e as noites fossem meramente uma fonte que jorra eternamente com o louvor do Senhor. Que gozo beber da fonte celestial e aprender a manifestar a glória de Deus. O testemunho acima não pode ser morto ou silenciado. Desde os lugares elevados em que estão, eles constantemente anunciam o conhecimento de Deus, sem respeito e parcialidade pela opinião dos homens. Não é assim? Mesmo as mudanças da alternância entre noite e dia são silenciosamente eloquentes. A luz e a sombra igualmente revelam o invisível. Que as vicissitudes de nossas circunstâncias façam o mesmo. E enquanto bendizemos o Deus de nossos dias de alegria, exaltemos também aquele que dá salmos entre a noite, conforme Jó 35, versículo 10. A lição do dia e da noite é valiosa e todos os homens deveriam aprender. Precisa estar entre os pensamentos do dia e os pensamentos da noite para nos fazer lembrar a passagem do tempo, do caráter mutável das coisas terrenas, da brevidade da alegria e da tristeza, da preciosidade da vida, da nossa absoluta falta de poder em trazer de volta as coisas já passadas e cancelar a aproximação inexorável da eternidade. O dia nos manda trabalhar, a noite nos ordena que estejamos preparados para o nosso último lar. O dia nos propõe a trabalhar para Deus e a noite nos convida a descansar nele. O dia nos conclama a buscar o dia infinito e a noite nos adverte a fugir da noite eterna. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Todo homem pode ouvir a voz das estrelas. O sol, a lua e as estrelas são os pregadores itinerantes de Deus. Isso não é lindo? São apóstolos em viagem confirmando aqueles que consideram o Senhor e são juízes em círculo condenando os que adoram ídolos. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Embora os corpos celestes se movimentem em silêncio solene com o ouvido da razão, eles proferem ensinos preciosos. Não dão palavra literal, mas a instrução é suficientemente clara para ser descrita assim. Desta forma, somos informados que os céus falam pelas suas ações e operações significativas. É fácil fugir da luz dos ministros, que são como estrelas na mão direita do Filho do Homem. Mas mesmo assim, os homens com a consciência ainda não cauterizada encontrarão um Natã para acusá-los, um Jonas para adverti-los e um Elias para ameaçá-los nas estrelas silenciosas da noite. No meio dos céus, o sol se acampa e marcha como um monarca poderoso no seu trajeto glorioso. Ele não tem domicílio fixo, mas como viajante monta e desmonta acampamento, uma tenda que em breve será tirada e enrolada como um rolo de papel. Como o pavilhão do rei ficava no centro do exército acampado, assim o sol no seu lugar aparece como um rei no meio de estrelas assistentes. Que visão linda! Este, mas com forte ênfase, é o sol nascente. Como um atleta cingido para a corrida alegremente percorre a pista, assim o sol avança apressadamente com regularidade inigualável e velocidade infatigável na órbita designada. Não há sinal de esforço, cansaço ou esgotamento. Nenhuma outra criatura distribui tamanha alegria para a terra como o seu noivo, o sol. Mas toda a sua glória é somente a glória de Deus. Até o sol brilha, a luz tomada do grande Pai das luzes. Não há dúvida de que a intenção do salmista foi traçar um paralelo entre o céu da graça e o céu da natureza. O caminho da graça divina é sublime, largo e cheio da glória de Deus. Em todas as suas manifestações tem de ser admirado e estudado com diligência. A sua luz e sombra são igualmente instrutivas.
tem se manifestado em certa medida para toda pessoa, no devido tempo ainda será manifestado completamente até o fim do mundo. Jesus, como o sol, permanece no meio da revelação, pondo uma tenda entre os homens em todo o seu resplendor, alegrando-se como noivo da igreja para revelar-se aos homens e como herói ganhar para si renome. Faz um giro de misericórdia, abençoando os mais remotos cantos da terra. Não há alma, por mais depravada que esteja, que o busque e lhe seja negada o calor e a bênção aprazível do seu amor. Até a morte sentirá o poder da sua presença e abandonará o corpo dos santos. Esta terra caída será restaurada à glória primitiva. Você pode dizer amém? Agora o salmista vai mostrar que a palavra mostra a glória de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui Davi não quer dizer a lei de Moisés, mas a doutrina de Deus, a série de ordens e regras do escrito sagrado. Ele declara que a doutrina revelada por Deus é perfeita, mas na época Davi possuía apenas uma parte muito pequena da Bíblia. Se um fragmento, mesmo uma porção mais obscura e mais histórica, era perfeita, o que seria o volume todo que nós temos hoje? Quanto mais que perfeito é o livro que contém a manifestação mais clara do amor divino e nos dá uma visão ampla da graça redentora. O Evangelho é um esquema ou lei completa da salvação da graça, apresentando aos necessitados tudo o que eles podem precisar, por mais difíceis e terríveis que sejam as penúrias. Não há redundância e omissão na palavra de Deus e no plano da graça, porque os homens tentam pintar os lírios e tornar atraente o ouro fino. O Evangelho é perfeito em todas as suas partes e perfeito como um todo. É pecado acrescentar-lhe, traição alterá-lo e crime diminuí-lo. O efeito prático da palavra de Deus é revolver um homem para si mesmo, para o seu Deus e para a santidade. A virada ou conversão não é somente externa, pois a alma é movida e renovada. O grande meio de conversão dos pecadores é a palavra de Deus. Deus testemunha contra o pecado e a favor da justiça. Ele testemunha de nossa queda e de nossa restauração. Este testemunho é claro, resoluto e infalível, sendo aceito como fiel. O testemunho de Deus na palavra é tão fiel que podemos extrair dela sólidas e firmes consolações para hoje e para a eternidade. É tão fiel que não há ataque contra ela, por mais impetuoso e sutil, que sequer lhe diminua a força. Em um mundo de incertezas e infidelidade, é uma bênção termos algo fiel em que confiar. Saímos correndo da areia movediça das especulações humanas para a terra firme da revelação divina. As coisas que foram ocultas aos sábios e prudentes são reveladas aos pequeninos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Os preceitos e decretos divinos estão fundamentados na retidão e são tão fiéis quanto retos ou apropriados para a razão do homem. Como o médico prescreve o remédio certo e o conselheiro dá o conselho certo, assim faz o livro de Deus. Observe o progresso. Aquele que se converteu logo se tornou sábio e agora é feliz. A verdade que torna o coração reto, em seguida dá alegria ao coração. Não há mistura de erro que contamine o mandamento do Senhor, nem mancha de pecado que o polua. É leite não falsificado e vinho não diluído. Ele ilumina os olhos. Quer os olhos se escureçam de tristeza ou pelo pecado, a Bíblia é o oculista hábil, limpando e iluminando os olhos. Olhe para o sol e ele lhe repelirá os olhos. Não é assim? Olhe para o maior que a luz solar da revelação e ele lhe iluminará os olhos. A pureza da neve causa cegueira para os viajantes dos Alpes, mas a pureza da verdade de Deus causa o efeito contrário, pois cura a cegueira natural da alma. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O temor do Senhor é limpo em si mesmo e limpa o amor ao pecado, santificando o coração no qual reina. A sujeira provoca a decomposição, mas a limpeza é a grande inimiga da corrupção.
A vontade revelada de Deus nunca muda. Até Jesus não veio para destruir, mas para cumprir. A lei cerimonial só foi mudada quanto à sombra, pois no que diz respeito ao corpo, ela é eterna. Rigorosamente, as palavras do Senhor são verdadeiras. Aquilo que é bom em detalhes é excelente em bloco. Não há exceção a ser feita separadamente a uma única frase ou ao livro como um todo. Os juízos de Deus, todos eles juntos, ou cada um deles em particular, são manifestadamente justos e não precisam de desculpa laboriosa para justificá-los. As decisões judiciais do Senhor, conforme estão reveladas na lei ou ilustradas na história da providência, são verdadeiras em essência e recomendam-se a toda pessoa verdadeira. Não só o seu poder é invencível, mas a sua justiça é irrepreensível. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A verdade da Bíblia é enriquecedora para a alma no mais elevado grau. A metáfora é de algo que junta força quando é revelado. Ouro, ouro fino, muito ouro fino. Como o tesouro espiritual é mais nobre que a mera riqueza material, assim deve ser desejado e buscado. Os homens falam de ouro genuíno, todavia, o que é mais genuíno que a verdade genuína? Pois o amor ao ouro repudia o prazer, renuncia à tranquilidade e coloca a vida em perigo. Não deveríamos estar prontos e dispostos a fazer muito mais pelo amor à verdade? O prazer que surge para entendermos corretamente os testemunhos divinos é da mais deliciosa ordem. O prazer terreno é totalmente desprezível quando comparado com o prazer celestial. A alegria mais doce, sim, a mais doce das mais doces, enquadra-se na porção daquele que tem a verdade de Deus por herança. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Os servos de Deus não só acham o serviço em si prazeroso, mas recebem boa recompensa. Não ganhamos o salário do pecado, mas ganhamos o grande salário da graça. Os santos podem ser perdedores por certo tempo, mas no final serão ganhadores gloriosos. Você pode dizer amém. Aquele que tem a paz perfeita no coração já é verdadeiramente abençoado. A principal recompensa, porém, ainda está por vir. A nossa leve tribulação dura somente um momento, não sendo digna de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Veja só Romanos 8, versículo 18. Leia este texto. É então que saberemos o valor da Bíblia quando nadarmos naquele mar de delícias indescritíveis para o qual os rios e correntes nos levarão, se nos entregarmos a eles. Chegamos na última parte agora do Salmo e você perceberá o clamor de Davi pela graça de Deus. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Há livros que têm linhas de errata no final, mas a lista de nossa errata pode ser tão grande quanto o livro inteiro se não tivermos a percepção de vê-la. Deus pode assinalar em nós os nossos erros totalmente ocultos. Seria desesperador vermos todos os nossos erros. Se tivéssemos olhos como os de Deus, teremos opinião muito diferente de nós mesmos. As transgressões que vemos e confessamos são como as pequenas amostras de produtos que o agricultor leva para comercializar enquanto deixou o celeiro cheio em casa. Temos somente uns poucos pecados que sabemos e observamos em comparação aos que nos são ocultos e não vistos por nossos semelhantes. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Esta oração fervorosa e humilde ensina que os santos podem cair no pior dos pecados, a menos que sejam contidos pela graça e que, portanto, eles têm de vigiar e orar para que não caiam em tentação. Há uma propensão natural ao pecado no melhor dos homens, os quais devem ser contidos, como o cavalo é contido pelo freio para não sair em disparada. A soberba é pecado peculiarmente perigoso. O fato é que, ainda que toda transgressão seja algo muito doloroso e pecaminoso, há certas transgressões que têm uma sombra mais densa e uma cor duplamente mais escarlata de criminalidade que outros. Os pecados da soberba de nosso texto são os principais e piores de todos os pecados.
classificam-se em primeiro lugar na lista de iniquidades. É por isso que Davi está tão preocupado em nunca ficar sob o controle dominante da soberba. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Oração preciosa e tão espiritual, que é quase tão habitualmente usada na adoração cristã como bênção apostólica. As palavras da minha boca são escárnio se não houver a meditação do meu coração. A casca não é nada sem a polpa, mas ambas são juntamente inúteis, a menos que sejam agradáveis. Mesmo sendo agradáveis para o homem, todas são vaidade se não forem agradáveis perante a face de Deus. Na oração, devemos ver o Senhor como a rocha que nos capacita e o libertador que nos salva, ou não estaremos orando corretamente. Este salmo começou com os céus, mas termina com aquele cuja glória enche os céus e a terra. Bendito libertador, concede-nos agora a graça de meditar todos os dias agradavelmente em teu mais doce amor e ternura. Glória a Deus. Agora nós iremos orar. Já deixe agora o seu pedido de oração nos comentários para que durante a semana nós possamos orar por cada pedido. Nossa rede oferece a cada um de nós a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Então faça isso e Deus irá abençoar grandemente a sua vida. Ore comigo. Senhor Deus, os céus manifestam a tua glória e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-nos, tu, dos que nos são ocultos, Senhor. Também da soberba, guarda a cada um de nós, para que não se assenhoreis de nós. Então seremos sinceros e ficaremos limpos de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração perante a tua face, Senhor, rocha nossa e libertador nosso. Ó Deus, estamos aqui clamando a ti. Conceda-nos a tua graça, dá-nos as tuas bênçãos, ó Pai, para que haja paz e a nossa alegria seja completa. Senhor, pedimos a ti pela nossa nação. Oramos para que o Senhor nos una numa única bandeira, a bandeira de Cristo. Estamos num momento muito complicado, com um cenário político que tem gerado divisão, mesmo no seio da Igreja de Cristo. Tenha misericórdia do teu povo, que possamos compreender que o corpo de Cristo deve permanecer unido, independente das circunstâncias que apareçam, que estejamos no mesmo Espírito que nos uniu em Cristo. Deus, que o Senhor derrame a tua graça sobre a nossa nação, que cada autoridade neste país receba a visitação do teu Espírito Santo, para que haja quebrantamento genuíno, para que haja arrependimento, para que haja um novo cenário em cada canto desse país. Nós, o teu povo, não nos alegramos com a injustiça, mas temos prazer na verdade, e que a verdade seja revelada, que o Senhor abençoe aqueles que têm vivido de forma íntegra e têm procurado fazer um trabalho relevante para a sociedade. Que cada político corrupto seja punido de forma severa, que venha pagar pelos seus crimes, que seja julgado e preso, condenado. Que o Senhor abençoe todos os que têm se esforçado e procurado fazer o melhor. Deus, dê forças a esses. Continue capacitando a cada um deles, que os verdadeiros políticos prosperem e sejam usados poderosamente por ti, para que o povo tenha descanso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso libertador, o Senhor da nossa vida. Que nossa nação alcance a felicidade garantida pela tua palavra. Que a tua justiça
seja estabelecida para a alegria dos santos e deleite dos que vivem na verdade. Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti humildemente para que o Senhor envie os Seus anjos à casa de cada irmão aqui. Deus, que milagres sejam realizados em nossas famílias, que o Senhor visite os enfermos e os cure, que as pessoas que se encontram nos hospitais sejam amparadas por Ti, que os que se encontram aprisionados pelas drogas, pelos vícios, sejam libertos pelo sangue de Jesus, que as famílias sejam unidas, restaure os casamentos, os relacionamentos dos pais com seus filhos, dos parentes que muitas vezes acabam brigando. Ó Senhor, que Tua luz ilumine essas vidas e restaure o diálogo entre familiares e amigos. O Senhor é maior que todas as dificuldades e problemas. Que a Tua luz traga salvação para os perdidos e desesperados, para que eles encontrem o Teu caminho. Nós nos colocamos diante de Ti e repreendemos a obra maligna que tem atacado muitas pessoas, que tem destruído lares e causado muito sofrimento a tanta gente. Que toda obra de feitiçaria, que todo trabalho feito contra os nossos parentes, contra os nossos amigos, contra os nossos familiares, venha a ser destruído, desfeito, completamente desfeito, no nome santo de Jesus. Senhor, que a Tua palavra esteja continuamente em nossos lábios e que seja cuidadosamente guardada no mais profundo do nosso coração. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que tenhamos consciência do preço pago pelo nosso doce Salvador, para que vivamos de forma diferente e sejamos vitoriosos hoje e sempre sobre todas as coisas. Colocamos diante de Ti todos os pedidos que foram feitos e os que serão feitos aqui nos comentários. Que o Senhor nos desperte para que estejamos atentos e continuemos em espírito de oração e oremos por cada pedido deixado nos comentários. Que cada pedido alcance uma resposta graciosa do Senhor e que cada um seja contemplado com muitas bênçãos vindas do Teu trono. Oramos a Ti, no nome santo de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém. É bom demais orar a Deus. É bom demais falar com o nosso Senhor e Salvador. Que em nossas vidas se cumpra a bendita palavra do Senhor. Amém? Que as eternas misericórdias do Senhor estejam sobre cada um de vocês, agindo com poder e com graça. Que Deus continue falando conosco ao longo da semana. Deixe o seu pedido de oração, pois eu vou orar por você. Não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos de grupos de WhatsApp. E, se possível, ouça esse vídeo todos os dias, ore todos os dias. Faça disso um hábito em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.